Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do programa Debate da Nação. Com cerca de 41 milhões de hectares de florestas contendo madeira, Moçambique é descrito como um país com uma legislação florestal rica e que procura, entre outras coisas, proporcionar renda a cidadãos nacionais através da atribuição de licenças simples. A exploração da madeira em Moçambique tem levantado polêmicas nos últimos anos, em que, além da exportação ilegal, sobretudo para a China, suscita dúvidas sobre o pagamento das empresas concessionárias de 20% de seus lucros às comunidades locais. Moçambique perdeu pelo menos 540 milhões de dólares, cerca de 17 bilhões de meticais, em resultado da exportação ilegal de madeira de 2003 a 2013, segundo um estudo da WWF Moçambique. A exploração florestal é a segunda maior cadeia de valor na produção de madeira e seus derivados. São duas modalidades de exploração florestal em uso, nomeadamente a licença simples e a concessão florestal. O debate da Nação desta noite vai abordar a exploração ilegal da madeira no país. E para tal, conto com 4 painelistas, nomeadamente o Dr. Andrade Fernando Egas, é docente da UEM, Lázaro Mabunda é jornalista e pesquisador, Olivia Moss é diretora-geral da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental Água, representa o Mitader, e o Sr. Jorge Chacate é presidente do Conselho de Direção da AMOMA, que é a Associação Moçambicana dos Madeireiros. Temos também na plateia a AMOMA, temos juízes que são membros da Associação Moçambicana de Juízes, temos também a doutora Conceição Faria, está aqui a representar a Ordem dos Advogados de Moçambique, Ali Vaningo, o diretor do curso da Educação Ambiental na UEM, temos docentes da UEM e do Esquitaca, estudantes da UEM e também da UP. A todos, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Eu vou começar mesmo pelo Dr. Egas. Há vários estudos que foram feitos, tanto nacionais quanto internacionais, no âmbito da exploração ilegal da madeira. A UEM, a mais antiga instituição de ensino superior, não ficou de fora e também produziu alguns estudos. Doutor, qual foi o contexto destes estudos, dos quais um deles o doutor participou? Qual foi o contexto? Quais foram os resultados? Quais foram os problemas identificados no setor florestal moçambicano? Bom, obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os senhores e senhoras telespectadores da STV. Para mim é um grande prazer estar aqui no programa a falar de um tema tão atual e também tão controverso, que é a exploração ilegal de madeira. Na verdade, acho que o tema, se calhar, mais interessante será falar da gestão sustentável dos recursos florestais e da exploração florestal sustentável, onde a exploração ilegal acontece, mas também acontecem boas práticas na exploração florestal. Temos operadores, empresas que operam muito bem e também temos que ver esta parte. Portanto, hoje vamos falar da exploração ilegal, mas também preciso reconhecer que o setor florestal conta com vários atores muito sérios que estão a contribuir para o desenvolvimento do país, para a captação de divisas e para melhorar a balança de pagamento no nosso país, numa altura em que o país precisa cada vez mais de divisas. Indo diretamente ao nosso estudo, bom, em Moçambique já fala-se da gestão sustentável dos recursos florestais já há bastante tempo, mas, claro, o marco mais importante é a aprovação da Lei de Floresta e Fauna Bravia, em 1999, o respectivo regulamento em 2002, e a partir dali o governo, a sociedade civil e várias organizações começaram a fazer a monitoria tanto do setor florestal, da gestão sustentável dos recursos florestais, da exploração florestal. Mas dessas ações todas faltava algum termômetro, portanto, alguma coisa que dissesse como que essas ações estão a ter resultados no terreno. Então, foi nessa perspectiva que a Universidade de Eduardo Mondlane, através da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, realizou um estudo com vista, primeiro, a perceber a questão da exploração florestal sustentável e as ilegalidades que existem no setor,
e, por outro lado, também estabelecer um sistema que permitisse fazer a monitoria da exploração florestal. Pois, o estudo propõe um sistema de monitoria do corte legal da madeira baseado em 4 pilares. Que pilares é que são esses? Sim, bom, mas eu queria falar primeiro dos resultados, não sei se... Sim. Bom, desde o estudo, portanto, de fato, viu-se que os resultados mostram que, de fato, há alguma exploração ilegal, portanto, há dados que mostram isso, mas mais que a estatística, acho que o mais importante é a natureza dessa exploração ilegal, que consiste, em alguns casos, de corte de árvores de pequenos diâmetros e abate em áreas proibidas, né? Então, isso existe. E, com base nisso, então, é preciso tomar medidas com vista a melhorar o funcionamento do setor. Sim. Falando da monitoria, portanto, o estudo estabeleceu 4 pilares para fazer a monitoria da exploração florestal. O primeiro pilar, que é usar um método chamado método de diferença de volumes. Portanto, é um método em que nós, conhecendo a exploração, o consumo da madeira no país, conhecendo o volume da exportação e conhecendo o volume licenciado, nós podemos determinar o volume não licenciado. Então, podemos saber o volume de madeira que não é licenciado. Associado a isso está o segundo pilar, que é a questão do estudo de discrepância de dados, em que, conhecendo os dados da exportação da madeira e os dados do volume declarado pelos países importadores, também podemos saber, através da diferença de volume, então pode dar uma indicação de alguma ilegalidade na exportação, mas esta indicação ainda deve ser merece um crivo, porque a diferença pode ser devido à exploração ilegal, mas também pode ser a vários motivos, como, por exemplo, pode ser devido a erros de registro de dados, pode ser devido a uso de unidades de medida diferentes. Por exemplo, em Moçambique usa-se mede-se o volume da madeira, mas, por exemplo, na China pesa-se. Então, esta diferença também pode dar origem à diferença dos dados. Portanto, este é um método que pode ser usado, mas também tem que ser aprofundado para saber se, de fato, é adequado. O terceiro aspecto, o seu pilar, é, portanto, fazer um estudo que se chama Estudo da Percepção dos Autores-Chaves, em que vai aos autores-chave do setor florestal, estamos a falar das empresas, das concessões, do setor da fiscalização, sociedade civil, e fazer entrevistas para que eles digam a sua percepção em relação ao andamento do setor florestal. Então, com base nisso, também podemos ter o termômetro de como que o setor florestal está a andar. O quarto pilar é usar os dados da fiscalização. Tanto as entidades governamentais têm dados da fiscalização, como multas que são aplicadas ao setor, número de transgressores, as multas pagas, as multas pendentes. Então, esses elementos também podem ajudar a medir o grau das ilegalidades que existem no setor. Muito obrigada. Lázaro Mabunda, alguns estudos mostram que as políticas do governo não estão no caminho certo, que há fraca fiscalização, ilegalidades a todos os níveis, corrupção generalizada, entre outros. Mabunda foi viver na Zambésia e também em Sofala na Beira, exatamente para perceber melhor os contornos desta problemática. Qual é a sua experiência? Tem esta mesma percepção? Sim, boa noite primeiro. De facto, tenho esta percepção. Aliás, os trabalhos que eu fiz, seja na Zambésia, assim como em Sofala, mostram claramente esta realidade. Fraca fiscalização e também os níveis de corrupção. Vou começar pela província de Zambésia. Na Zambésia, fui fazer esta investigação, foi nas vésperas do período eleitoral de 2014. Recebemos, eu trabalhava para o CIP, então esse trabalho até existe no site do CIP,
com todas as evidências, recebemos uma denúncia anônima que mostrava que havia corte ilegal de madeira para a exportação e que essa madeira visava financiar a campanha do Partido Frelimo. Fui lá, fiz a investigação e, de facto, no terreno, o que constatei foi justamente isso, que a Direção Provincial da Agricultura tinha ordens, teve um encontro em março do mesmo ano, 2014, e foi dada a ordem que devia participar com 10 milhões de meticais. E a direção disse que nós não produzimos, quer dizer, as nossas receitas advêm da concessão de licenças para o corte de madeira e que o valor é depositado logo na conta das finanças. Então, disseram que o Comitê Provincial disse que não. Olha, o que nós queremos são 10 milhões. Como vocês vão ter esse dinheiro, nós não sabemos. E, sabiamente, a Direção Provincial da Agricultura tomou uma decisão brilhante. E qual foi a decisão brilhante? Foi ordenar o corte ilegal da madeira e a madeira que era cortada ficava disponível no mato e, sendo uma madeira abandonada, tinha que se denunciar a existência daquela madeira e levava-se aquela madeira, quer dizer, colocava em leilão. Quem quisesse comprar aquela madeira podia comprar. Cabia já à Direção Provincial autorizar, conceder a guia chamam de guia de marcha para transporte da madeira para a utilização. E quem são os que compravam aquela madeira? Eram, na verdade, os chineses. E o dinheiro resultante daquele negócio não ia para as finanças, iam logo para a conta do partido. E nesse negócio todo, há vários níveis de intervenção nisto. O primeiro nível, mais tarde, por exemplo, agora, quando fui fazer esse trabalho, era das populações locais, que faziam o corte da madeira, mesmo nas zonas já concessionadas. E os chineses já não compravam madeira junto dos madeireiros, das empresas concessionadas. Compravam madeira junto das comunidades, porque a madeira saía-lhe 3, 4 vezes mais barato do que comprar nos madeireiros. Então, há o segundo nível de intervenção, que era já dos agentes do Estado. Os agentes do Estado, estamos a falar dos fiscais. O trabalho que eu fiz com os fiscais diziam, olha, nós às vezes neutralizamos, quase diariamente neutralizamos caminhões de madeira. Mas depois de neutralizarmos os caminhões de madeira, nós recebemos imediatamente uma chamada da direção provincial. Por exemplo, podíamos receber uma chamada do diretor provincial a perguntar, vocês têm um caminhão assim, Y, contendo madeira que está apreendido? Eles diziam, sim, temos. E ele dizia, olha, vejam o que vocês fazem com esse caminhão. Lázaro Mabunda, aqui na exportação de madeira envolvem duas instituições públicas importantes, que são os Serviços Provinciais de Florestas e também as alfândegas de Moçambique. Exatamente. Da sua pesquisa, quais são as fragilidades que permitem que haja esta exportação ilegal da madeira? As fragilidades estão nos dois sítios. Primeiro, quem deve emitir as declarações de quanta madeira deve ser exportada é a direção provincial. As alfândegas cabe-lhe fiscalizar. O que estava a acontecer é que, no processo da exportação, porque ali no porto, para quem conhece o porto de Quilimane, tem um departamento das alfândegas ali. Qual é a função? É fiscalizar se a madeira declarada é, de facto, aquela quantidade ou não. E o que estava a acontecer lá é que declara-se madeira, quer dizer, quantidades não reais. Por exemplo, diziam, este contentor, um contentor podia entrar 20 metros cúbicos de madeira.
declaravam que entram, este contentor entram metade. Então, o que estava a acontecer era justamente isso. Então, declara-se que neste contentor, entrou X quantidade de madeira, quando, na verdade, é o dobro do que entrou. Então, embala-se aquele contentor e vai assim. As alfândegas vão fazer a vista grossa, porque este é um negócio este negócio é feito entre os exportadores, os chineses, neste caso, que são as empresas que, na verdade, estão a fazer essas operações. A direção provincial, alguns funcionários do topo da direção provincial, eventualmente, a mando de alguns seus superiores, mas eu não consegui encontrar a intervenção dos superiores, senão mesmo por via do telefone. Agora, a intervenção da direção provincial, de alguns funcionários, para declarações abaixo daquilo que é normal, isso sim. E depois, a vista grossa que é feita pelas alfândegas, também isso é visível, e isso constatei lá no terreno. Então, basicamente, foram essas situações que constatei. Muito obrigada. Engenheira Olívia, o Mitadeira apoiou um programa de avaliação de operadores florestais madeireiros, esperando que este permita a suspensão dos operadores que agem à margem da lei. Um passo que se diz ser importante é exatamente a divulgação destes resultados. O que coloco é, qual é o ponto de situação desta avaliação? Obrigada, boa noite. Dizer que a avaliação foi feita. Neste momento não se tem é prematuro dizer que trazer resultados desta avaliação, mas ainda provavelmente dentro de um mês, 2 meses vão ser divulgados os resultados desta avaliação. De facto foi feita. Neste momento está em curso, hoje mesmo, a reunião da Direção Nacional de Florestas, reunião nacional, onde parte um dos pontos da agenda é mesmo a conciliação desses dados e dos resultados desta avaliação. Neste momento é prematuro dizer quais são os resultados. Está em curso a harmonização e dentro em breve vai ser divulgada. Bem, há caminhões de grande tonelagem transportando umbila e pau-ferro, que são 2 espécies de madeira protegidas por lei, são vistos a sair da Reserva Nacional do Gelé, na província da Zambésia, para vários pontos do país. Uma situação que ocorre depois do governo ter decretado uma suspensão da exploração de pau preto por 5 anos. O que é que de fato está a acontecer? Como é que se explica este fato? Como é que se explica que algumas empresas madeireiras estrangeiras que operam no país desrespeitem a lei moçambicana? A exploração ilegal é um fato, né? E nós estamos cientes disso, digo, o governo está ciente disso. Estamos a trabalhar no sentido de reverter a situação. Tenho conhecimento que há recolha de madeira abandonada dentro da reserva. Com relação a essa madeira que está sendo recolhida sob controle do governo, mas não está em saída para outros pontos do país. Agora, não quero confirmar nem afirmar que não estão a sair caminhões de madeira, porque há, sim senhora, violação da lei e o governo está preocupado com isso. Tanto é que, neste momento, ainda este ano, depois da criação do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, criou-se uma instituição autônoma para fazer fiscalização, uma instituição que é a agência, porque até 2005 quem fazia a fiscalização era a Direção Nacional de Florestas, que era a mesma que fazia o licenciamento. Para maior transparência, o governo criou esta nova instituição, que vai ser um olho diferente daquele que é o licenciador.
Esta instituição é muito nova, foi criada em fevereiro deste ano e tem muitos desafios. Desde o equipamento, meios para a fiscalização, contratação de recursos humanos. Sabemos que também o número de fiscais é exíguo. Contratação e treinamento de recursos humanos. E a mesma agência vai estar representada em todo o país por delegações provinciais e vai funcionar como um instituto. É uma agência tutelada pelo ministro e tem uma autonomia administrativa e técnica. Esse é um dos passos que o governo está a dar para fazer diferente, para trazer outra face diante das irregularidades que temos estado a viver neste momento. Muito obrigada, engenheira. Jorge Chacate, um dos grandes pontos de debate está relacionado com a ação dos operadores furtivos que não têm obrigações fiscais. Os mesmos exploram madeira e vendem a preços muito mais baixos se comparado com os concessionários. Sendo a MOMA uma associação com operadores legais e com obrigações fiscais, como é que está a lidar com esta situação? Muito obrigado. Primeiro, queria saudar os telespectadores que nos assistem neste momento. E não queria perder a oportunidade de parabenizar a STV por nos convidar para debater acerca de um tema bastante aliciante e atualíssimo. Tenho plena certeza que não fomos convidados para uma festa, mas antes, pelo contrário, fomos convidados para, em conjunto, discutirmos e trocarmos impressões de um grande problema que afeta a todo o cidadão nacional e que preza por ser moçambicano. Estou a falar da exploração florestal de recursos, estou a falar da sustentabilidade, que é muito importante e necessário, tendo em conta o tempo que este mesmo recurso leva para atingir a maturação. Antes de ir à questão que se me coloca, quereria trazer aqui uma frase que li numa passagem bíblica, sim, por sinal uma frase antiga. Vem assim: compraremos aos mais desfavorecidos por pouco dinheiro e aos pobres por um par de sandálias, e até o refúgio venderemos. Esta frase encontra-se no profeta Amós, capítulo 8, versos 6 a 8, e foi escrita no século VIII a.C. Quando leio esta frase, quando olho e vejo o que está a acontecer com relação ao recurso de que estamos a falar hoje, desafio-me a ter que abrir o meu coração e desafiar também aos moçambicanos para abrir os seus corações e sentarmos para, em conjunto, debruçarmos acerca deste recurso. Pois é um recurso que gera receitas, aquelas mesmas receitas que o país, neste momento, precisa, e em grande medida. Indo para o tema que se me coloca, furtivos. O que é furtivo? No nosso ordenamento jurídico, vamos encontrar o furto como sendo um crime. Furto, o que é? É uma ação de retirar ou subtrair a coisa legítima possuidor contra a vontade de alguém. Posso dar aqui um exemplo. Alguém entra numa loja, o dono da loja é distraído e subtrai um computador, sai e vai-se embora. Não precisou de exercer nenhuma violência. Beneficiou-se de um bem que não lhe pertence.
estamos aqui na presença de crime. Ora, a ação é praticada por um sujeito. Este sujeito é furtivo. Aquele que diz, eu sou furtivo, de forma aberta e clara. Ora, se é furtivo, está claro que estamos na presença de alguém que diz que pratica um crime e confessa. Nestes termos, estamos desafiados, tanto a MOMA como o garante da legalidade e todos os moçambicanos, para tomarmos medidas desta ação do furtivo. Aqui não se pode falar de obrigação fiscal para um furtivo. Sim. Um prevaricador, não se pode falar. Ora, esta prática, na verdade, dos furtivos, acaba pondo em causa os desafios da MOMA, os desafios dos concessionários. Porque, na verdade, a madeira é cortada e vendida a um preço inferior ao preço de sandálias. Hoje, quando vamos a uma loja para comprar um par de sandálias, estão acima de 200, 250 meticais. E estes companheiros que compram madeira não pagam mais do que 100 meticais para comprar um tronco. Ora, são os tais desfavorecidos, os mais pobres, que já se previam naquele tempo, se falava antes de Cristo, que até hoje prevalecem. Mas quem é o mentor disto? Quem é um mentor? Claro que são as mesmas pessoas que compram a madeira a um preço extremamente baixo. Penso que ficou essencial nesse ponto. A grande luta dos concessionários hoje é convencer o governo a extinguir as licenças simples e manter apenas as licenças concessionárias. Qual seria o impacto desta medida, tendo em conta que as licenças simples são um meio de sobrevivência para grande parte dos madeireiros que, por exemplo, não têm capacidade industrial? Uma pergunta interessante. A grande luta dos concessionários hoje é convencer o governo a extinguir as licenças simples. Os estatutos da MOMA são claros. A MOMA é dos concessionários. E os concessionários sabem da existência dos operadores de licença simples. Os operadores de licença simples são e foram operadores que cortam a madeira mediante certos pressupostos, que estão distantes em relação aos pressupostos do operador concessionário. Mesmo olhando para o regulamento dos anos 1960, do tempo colonial, que é aprovado pelo decreto, ou diploma legislativo 2542, de 20 de setembro de 1965, haviam operadores de licença simples. Esses operadores estavam, sim, autorizados para cortar madeira em áreas precárias, sem grandes volumes, sem grande potencial nessas áreas de corte. E estavam autorizadas somente para cortar um determinado volume que não ascendia os 500 metros cúbicos. Ora, nos dias que correm, verifica-se, na verdade, que as dificuldades estão em todas as direções para os operadores, tanto concessionários como operadores de licença simples. De tal sorte que, na impossibilidade de pagar ou suportar os custos de licenciamento, estes têm mais facilidade de pedir apoio a quem pode suportar as licenças. No caso, estamos a falar de compradores asiáticos. Suportam as licenças e, em troca disso, os operadores ganham algum dinheiro. E é com base nesse sistema que se consegue tirar volumes altos de madeira, conforme o colega acabou de se referir. É, na verdade, um mal para os operadores concessionários, na medida em que estes desafiaram-se a fazer grandes investimentos, hoje sobrevivem, porque os mesmos compradores não compram madeira com os concessionários justamente porque os custos de produção
são relativamente mais altos que comprar a madeira a um furtivo e que é a posterior branqueada através dessa licença simples. Há aqui um problema que deve ser reconhecido por todos os moçambicanos. Eu quero aproveitar esta plateia, ou seja, para apelar a quem tem poder de decidir. Se calhar chegou o momento de falarmos sério, de falarmos dos nossos problemas. É humilhante, meus caros, quando chegamos num seminário, aparece um operador asiático e te diz de caras: no meu país, declaro ter recebido no ano passado 1 milhão de metros cúbicos provenientes de Moçambique. Quando vais pegar os relatórios a nível de Moçambique, encontra que a madeira declarada não chega a 300 mil metros cúbicos. Quando se questiona, não, este é problema dos moçambicanos. Olha, isto ofende, na verdade. Nós temos aqui relatórios claros que nos permitem fazer uma análise. Se queremos promover o empresariado nacional, queremos, de fato, operadores em altura de desenvolver negócio, queremos operadores capazes de exportar o seu produto e arrecadar receitas, tanto para eles mesmos em primeiro plano e segundo para o próprio Estado, para o próprio país, e terceiro para olhar os pilares de sustentabilidade. Há então que compreender a essência e abrir mãos para dizer que, olha, é tempo de mudarmos, porque este recurso, meus caros, dá dinheiro. E se não desse dinheiro, os nossos compradores não iriam entrar nas florestas para comprar a madeira a preço baixo e usar todas as formas e feitios, baixar os custos e tirar a madeira para fora do país sem observar as regras emanadas legalmente. Como bem eu dizia, temos a lei moçambicana que é muito clara, que ela deve ser cumprida. Bem, ficou essencial, muito obrigada. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos a seguir com as intervenções da plateia. Até já. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à segunda parte do debate da nação e hoje falamos da exploração ilegal da madeira. E vamos à nossa plateia. Há anos que a sociedade civil vem pedindo uma ação urgente antes que as florestas de Moçambique deixem de existir. Foram feitos vários estudos nacionais e internacionais e quase todos eles chegaram às mesmas conclusões. A questão que vos coloco é: o que é que se pode fazer para combater realmente a exploração ilegal da madeira e qual é o impacto ambiental destas ações? Vou pedir que cada um indique seu nome, a instituição em que representa, se for necessário, e que seja breve. Muito obrigado. Chamo-me Antônio Malvilo, eu sou docente da Universidade Eduardo Mondlane, Faculdade de Economia, sou professor
da economia do meio ambiente e recursos naturais. Eu, na verdade, fiquei entusiasmado, né, quando vi a apresentação dos painelistas. Primeiro, fomos brindados com um estudo científico, que o professor falou, depois de um estudo jornalístico, e nós já sabemos que a informação jornalística e a informação científica, a forma de produção é totalmente diferente, né? Quer dizer, o jornalista, muitas das vezes, quando vai à busca de informação, ele tem seus mecanismos de trazer essa informação. E depois ouvimos alguns versículos do nosso colega operador da MOMA, que falava, portanto, do conhecimento teológico. E essa miscelânea, portanto, essa consolação do conhecimento científico, jornalístico e religioso, eu penso que foi muito agradável e é bom percebermos isso. E depois o representante, portanto, do governo a dizer quais são os passos que o governo está a dar. Mas indo concretamente no assunto, eu penso que temos que olhar a questão em duas vertentes. Portanto, nós temos, de um lado, comunidades locais, são aquelas pessoas que vivem lá nas zonas rurais, que cresceram lá e que usam os recursos florestais, sobretudo, como o seu celeiro. Portanto, tudo o que eles precisam vão buscar na floresta. É lenha, é madeira para fazer porta, é plantas medicinais, tudo o que eles precisam vão na floresta. E esses indivíduos cresceram a fazer isso. E, na verdade, até são responsáveis pela conservação dessas florestas que hoje nós já estamos a precisar de explorar de uma forma industrial. Então, significa que cabe ao governo, da mesma forma que está a dar licenças a operadores formais, como esses concessionários ou as grandes empresas, tem que o governo organizar as comunidades ou, por outra, até dar um espaço ou uma área onde as comunidades locais vão lá extrair a madeira para satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, esse é um caminho. E, na verdade, não fiquei muito satisfeito por saber que há madeira que sai ilegalmente de uma reserva especial ou de um parque nacional, porque são áreas de conservação e nós já sabemos que são áreas de conservação, o governo está lá. E os fiscais representam o Estado. Significa que aí há uma falha. Precisa, na verdade, que o governo, ou por outra, as formas de resolução desses problemas, o colega falava do preço da madeira no mercado internacional, dizia que vale muito dinheiro, eu acredito. Então, significa que nós só temos dois caminhos para resolver. O primeiro caminho pode ser usar os próprios mercados, quer dizer, os mecanismos do mercado. Já sabemos que o preço de um produto, de uma mercadoria qualquer, no mercado internacional, se esse preço for muito alto, então a procura é maior, lógico que os fornecedores serão, motivados para fornecer esse produto. Mas se os preços caírem, eles também vão ficar desmoralizados e não vão abastecer. Significa que, se fosse o caso da madeira, então, se o preço baixasse no mercado internacional, nós não teríamos a exploração ilegal da madeira em Moçambique e já teríamos muita madeira. Mas está-se a provar que a madeira, afinal de contas, o preço lá é muito apetitoso. Se for o caso, então o segundo método é mesmo por via da intervenção do Estado. Significa que o Estado moçambicano tem que pôr mão dura. As leis que são concebidas, na verdade nós temos muitas leis bonitas, essas leis devem ser implementadas na íntegra. Portanto, as pessoas que cometem essas irregularidades devem ser punidas, porque dizer assim, que foram nas alfândegas, a declaração não é correta, bom, não sei, quer dizer, é um bocadinho difícil. Por isso eu dizia que o estudo jornalístico, o estudo científico, existe uma grande diferença da percepção do meu lado. Portanto, precisaria mesmo de um tempo para entender como é que as entidades, alfandegárias, elas declaram uma quantidade de madeira, não aquela que está sendo exportada. Portanto, e eu penso que por aí nós podemos ter uma meia saída e, na verdade, que o mais importante, voltaria a dizer que é a parte da organização do setor. Eu penso que aquilo que foi feito, precisamos ainda um bocadinho mais. Portanto, eram esses argumentos por enquanto. Muito obrigada, ficou essencial. Sim, juiz Bruno Castro está aqui a representar a Associação dos Juízes. Sim, boa noite a todos. Desculpa, sim, pode falar. Muito boa noite a todos. Bruno Castro, juiz de Direito e membro da Associação Moçambicana de Juízes. Obrigado, antes de mais, pelo convite formulado pela STV à nossa associação, para que viéssemos cá a debater sobre este tema muito importante para a nossa realidade atual. Eu gostei da intervenção do senhor representante da MOMA e do seu último trecho, quando diz que o corte de madeira, ou o circuito de madeira, dá dinheiro. De facto, dá dinheiro e, consequentemente, traz a ganância. E, automaticamente, trazendo a ganância, traz a corrupção. Então, o setor madeireiro é, infelizmente, um dos setores que envolvem altas somas de dinheiro. E, pegando a intervenção do painelista, quando se referia à questão da denúncia
efetuada a vossa associação, se não me engano, em Climane, na Zambésia. Talvez dizer, foi feita a vossa associação, o que é que vocês fizeram depois? Foi o Ministério Público? Se foi o Ministério Público, qual foi a ação que se seguiu? Se seguiu, qual foi a acusação? Se seguiu a acusação, chegou ao tribunal, o tribunal condenou ou não? Então, existem leis bonitas, de fato. Moçambique está cheio de leis bonitas e nós estamos ali para aplicar. Mas, infelizmente, o setor da administração da justiça não tem muitos casos como estes. Nós precisamos disto. É importante que, de fato, o setor madeireiro, florestal e as populações em geral possam perceber que dá dinheiro também o indivíduo ilegal pagar uma multa avultada ao Estado e depois essa multa reverter à comunidade. Dá dinheiro também. Dá dinheiro também denunciar. Consequentemente, as multas pelas contravenções e transgressões à lei são efetivadas pelo Tribunal e, consequentemente, este dinheiro volta à comunidade e também aos próprios agentes do Estado, àqueles que de boa fé fizeram denúncia às autoridades. Então, de fato, estamos perante um setor chave para a preservação da nossa sociedade, da nossa nação. Se de facto não tivermos florestas, praticamente não teremos gente. Estamos num período de seca. Se formos a ver, houve uma devastação há anos atrás na zona de Chicoalcoala. Hoje, como é que está Chicoalcoala? Está em seca. Então, há várias áreas de terra em Moçambique. Dou exemplo da província de Cabo Delgado, onde eu estou a exercer a função, não é? Temos 7.500 hectares, 7.500 quilómetros quadrados de Parque Nacional das Quimbas, não é? Onde temos enormes recursos florestais, mas se passarmos hoje, amanhã, de manhã às 12, 13 horas, não vamos ver fiscal nenhum. Onde é que eles estão? De fato, é uma situação que eu próprio vivi, porque eu, de fato, faço turismo interno. E ao fazer esta viagem por Moçambique, de fato, constatei, certa vez, no princípio do mês de setembro, ao dirigir-me ao Parque Nacional das Quimbas, não encontrei fiscal nenhum. Onde é que eles estão? Mas passam caminhões de carvão. Pois. Que soluções é que se podem avançar? Ou proposta de soluções? Perdão? Que soluções é que se podem avançar para este problema? O que é que se pode fazer? É aquilo que eu disse. Quanto mais controle houver, quanto mais denúncia houver, estamos perante crimes públicos, natureza pública. Qualquer um pode denunciar. Existe um Código Penal que foi aprovado, que entrou em vigor há mais de um ano. Então, este Código já determina crimes ambientais. As penas de prisão são de 3 dias a 8 anos. Será que talvez seria importante colocar uma pena de prisão superior, pena de prisão maior, perdão, superior a 12 anos, a 12 anos, ou 16, ou 20 anos, para de facto impedirmos que isso ocorra? Não. É simples. Basta trazerem os casos à Justiça, nós estaremos prontos para poder ajudar. Obrigado. Bem, muito obrigada. Boa noite, Manuel Cardoso, Livaningo. Antes penso eu que deveríamos convidar a todos, tanto a comunidade, assim como os diferentes intervenientes, a consultarmos o livro da 3ª classe, Ciências Naturais, que nos dá mais uma abordagem, a importância da árvore, assim como da própria raiz. Vou falar na componente ambiental. Exploramos como se não esperássemos o amanhã, como se não tivéssemos o amanhã. Queria aqui concordar com o Lázaro quando dizia das falsas declarações, né, a sobrefaturação. Aqui, os nossos dados falam de 100 milhões de dólares de exportação da madeira para a China. Sim. Mas na China reportam 400 milhões de dólares. Ainda recorrendo ao relatório das Nações Unidas, compilados pelo World Research Institute, diz-nos que 300 milhões de dólares vindos da exploração da madeira não foram declarados. Quer dizer que também bate com aquilo que a estatística da China fala em termos de exploração da madeira vinda de Moçambique. Mas
não vamos só olhar a questão da exploração para a madeira, vamos falar para a China, também estamos a falar para a questão do combustível, como combustível, como material energético nas comunidades. Temos que olhar também nessa vertente, porque é um dos assuntos que também, é uma das áreas que também move a questão da exploração da madeira, assim como das nossas florestas. E isso é importante nós olharmos em termos de até que ponto é que isso vai nos levar. Hoje estamos a falar do norte, mas bem aqui perto, recentemente estive em Mabalane, exatamente em Combomuni, comunidade de Machele. Machele não é tão distante de Chiqualaquala, todos nós sabemos. Machele é um deserto. E é lá onde se faz uma das maiores explorações de floresta, assim como da madeira. Então, é muito importante olharmos para essas questões e hoje é uma das comunidades, é um dos distritos que tanto chora ou clama pela chuva. E depois falamos que nada está-se a fazer. Em termos de soluções, temos aqui os comitês de gestão dos recursos naturais. Esses são os primeiros olheiros. Esses são os primeiros a declarar as tais ilegalidades ou irregularidades que vamos encontrar já no terreno. Dando a título de exemplo, nós como Levaningo temos capacitado, temos formado comunidades locais e estabelecido comitês de gestão de recursos naturais, porque são esses que vão nos trazer a realidade vivida no terreno. Um outro aspecto está ligado à questão das tecnologias que possam reduzir de alguma forma aquilo que é a pressão sobre a floresta ou outras componentes. Falamos de fogões melhorados, assim como técnicas de redução da quantidade de madeira usada, ou da madeira ou lenha usada para produzir o carvão vegetal, que é consumida de forma exponencial na cidade de Maputo, ou melhor, no meio urbano. Obrigado. Penso que ficou essencial. Por favor, aqui à frente. Sim. Muito obrigado pela concessão da palavra. Quero saudar aos telespectadores, à apresentadora e ao painel, que teve dissertações brilhantes, e aos demais que estão aqui. Sim. O seu nome, por favor? Em primeiro lugar, queria fazer uma pequena correção ao o seu nome primeiro. Sou Acácio José Mitilás. Eu venho da parte da Associação Moçambicana de Juízes. Sim. Uma pequena correção ao representante da MOMA, dizer que os crimes ambientais relativamente à exploração ilegal de madeira não se punem como furto. O novo Código Penal já prevê crimes concretos nos artigos 352 e 353 do mesmo novo Código Penal. E eu não acredito que o problema seja mesmo de falta de fiscalização. Há fiscais em todo lado, não é? Se não estou errada, são cerca de 700 fiscais em todo o país. Há fiscais em todo lado. Não acredito que seja. Posso concordar que se incentive mais as medidas de fiscalização, mas ser o problema central da exploração ilegal de madeira, não acredito. Para mim, o problema central mesmo é da corrupção. Os fiscais são corrompidos. Mesmo as comunidades locais, os líderes que deviam ser eles a denunciar esses delitos de exploração ilegal de madeira, são corrompidos. Esse é que é o grande problema, a corrupção, e não há denúncias. Não é? A gente vê aí nos distritos onde trabalha, caminhões apreendidos, os fiscais normalmente deixam passar. Se não deixam passar, só aplicam multa e não fazem chegar o caso ao tribunal. Não sei se não sabem que a exploração ilegal agora já é crime. Então, se eles não sabem, o governo tem que fazer alguma coisa, a informar aos fiscais que, para além de atuar aquela parte da multa que interessa muito a eles, também lavrem autos para a Procuradoria, depois a Procuradoria processa e leva aos tribunais. A questão central é a corrupção e impunidade. As pessoas não são punidas. Esse é que é o grande problema. E tem que haver mudança de mentalidade das pessoas. E a questão de corrupção é uma questão de caráter. Não podemos aqui dizer que temos que aumentar salários aos fiscais, pagar aos líderes locais para fazer a denúncia. Não.
Corrupto é corrupto, nem que você lhe encha de que beije, que aumente o dinheiro, não é? Tem que haver mudança de mentalidade, a partir da direção máxima do país até de baixo. Tem que haver mudança de mentalidade. Temos que saber que se há exploração ilegal, as pessoas corrompem, são deixadas, não é só a economia do país, não é? São menos escolas, hospitais, tudo mais, mas cortam árvores de qualquer maneira, estão a minar o futuro. É uma vida que está em causa. Eu não sou ambientalista, nem sou biólogo, mas todos nós sabemos qual é o valor de uma árvore, uma vida, a fotossíntese, o que é que serve para nós. Então, é uma questão de consciência. Muito obrigada. Sim, por favor, aí atrás. Sim, boa noite. Eu sou Adriana Maembo, estudante de Educação Ambiental da Universidade Eduardo Mondlane. E dizer, primeiramente, quanto à questão colocada, que nós temos de primeiro ter em conta que nós estamos a falar de recursos naturais, não recursos produzidos pelo homem. Então, se nós estamos a falar de recursos naturais, temos de ter em conta se estão a ser mal usados, estão a ser usados por homens, estão a ser usados por comunidades ou pessoas fora da comunidade. Então, deve haver ações que estejam direcionadas a esta comunidade. Devem ter ações direcionadas às pessoas que são indicadas para resolver esse problema. Nós estamos a falar de exploração ilegal de madeira, mas as soluções que eu estou a perceber aqui não estão a ser direcionadas realmente para quem é o gestor desse recurso. Nós temos a comunidade como o legislador, como quem dita como é que deve-se usar o recurso. Se eu, como comunidade, tenho um recurso e deixo qualquer um usar de qualquer forma, eu também sou induzida a usar mal o recurso. Quer dizer que eu não estou consciente do mal que eu estou a fazer. Então, eu acredito que a educação ambiental deve ser feita para que, como solução de problemas ambientais, principalmente que tem a ver com floresta ou com essa exploração ilegal dos recursos. Então, se nós usamos a educação ambiental não só para a comunidade, mas também para outros intervenientes, como o setor privado, o governo, outras entidades que são participantes, será importante, de modo que haverá gestão sustentável do recurso. Não ponho de lado as leis sim devem ser implementadas, devem ser elaboradas para melhor gestão. Mas quando eu olho, por exemplo, para a lei de floresta e fauna bravia, a participação da comunidade não está clara. Não está clara. Deve haver participação da comunidade, mas não diz como é que a comunidade deve participar. Muitas das comunidades têm problema até para perceber a própria legislação. Como é que levam a legislação para essa tal comunidade? Então, eu acredito que primeiro deve-se ver o recurso, olhar o recurso. Estamos a falar de recurso natural. Precisa de uma gestão, sim, mas antes de uma gestão, as pessoas devem estar conscientes, estamos a falar de um bem ambiental. As pessoas que provocam o problema ambiental, ou exploradores, por exemplo, de recursos, estamos a falar de recursos madeireiros, eles não estão conscientes que, para além de provocar problemas aos outros, provocam para si mesmos, provocam problemas para futuras gerações, provocam problemas para todos. Mas são problemas provenientes de um. Então, a solução deve partir de todos os setores participantes, todos os setores participantes na gestão de florestas devem intervir de modo a solucionar esses problemas. Não é só a comunidade, não é só o governo, não é só nenhum setor. Devem todos estarmos juntos e, de forma mais unida, seguirmos a estratégia de educação ambiental para solucionar. Muito obrigada, senhor jovem. Pode passar o microfone cá para frente, por favor? Por favor, se tem o microfone, pode falar. Okay. Muito obrigado. Chamo-me Afonso, sou do curso de Educação Ambiental, estudante. Sim. Eu acho que o eco é para todos, né? Falou-se aqui, o Dr. Moguno também falava da fiscalização. O Dr. Olívia aceitou que é um facto. O problema da fiscalização, tanto os colegas aqui também, eles já avançaram esse problema. Quando o governo adotou o setor
de florestas como um meio em que também pudesse contribuir, ele adotou planos de manejo comunitário como formas de incluir a comunidade na participação da gestão desses recursos. Ora, nós estamos aqui de fora, podemos rever relatórios, né? Mas todos aqui pouco sabemos o que é acordar e dormir ao lado de uma floresta. Eu estou a querer aqui falar daquela comunidade. A pergunta é, qual é o espaço da comunidade na gestão? De facto, no período antes da independência, a comunidade era vista como usuária dos recursos apenas, mas não era inclusa no processo a ver com a decisão. Então, com a legislação, em algum momento, o colega falava aqui, a comunidade foi levada a participar nos processos de decisão, mas que até agora ainda não sabemos em como é que ela pode decidir. Mas temos legislação bonita, muito bem, isso é verdade, eu também concordo. Mas alguns estrangulamentos que os nossos painelistas adiantavam, eu chamo isso de estrangulamento porque alguns investigadores na área falam de Isilda Nhantumbo, ela é potencial na investigação dessas áreas, falo de Matacala, falo de Sitoi. Eles todos são unânimes a dizer que temos legislação, mas a pergunta que surge é qual é a predisposição desses fiscalizadores em poder estar a par daquelas que são as suas missões incumbidas. Qual é a vontade? Está lá a legislação, qual é a vontade? E a própria comunidade, qual é o seu espaço? E a Isilda Nhantumbo, ela adianta, ela disse que o grande problema que estrangula o processo de manejo é exatamente a pobreza e o analfabetismo. A pobreza e o analfabetismo inibe a comunidade daquelas que são as projeções do próprio plano de manejo. Ou seja, a comunidade pensa com a barriga. De facto, se eu ofereço um dinheiro, falava-se que é uma humilhação, doutor aqui, dizer que é uma humilhação vender um tronco a 100 meticais. De facto, a pessoa vem um tronco. E qual é o valor que a pessoa oferece àquele tronco? Em algum momento, eu posso dar 100 meticais, vou levar tronco. Eu não sei, como comunidade, vale a pena levar o tronco, entregar e ter o dinheiro que vou comprar a minha farinha. Então, em algum momento, nós temos que olhar em como é que a comunidade tem que participar. Porque fala-se que tinha que se devolver o recurso à comunidade. Ou seja, fazendo assim, estaríamos aqui perante uma legislação ou um manejo bastante inclusivo, em que denúncias poderíamos ter. Então, não concordo muito bem ao dizer que não, falta da fiscalização, falta aquilo, mas existem outras componentes em que nós podemos olhar aqui a nível mais restrito e não uma abordagem mais generalizada. Obrigado. Muito obrigada. Doutora Conceição Faria, sim. Sim, muito obrigada. Meu nome é Conceição Faria e venho pela Ordem dos Advogados de Moçambique, apesar de também fazer parte da AMUMA com todo o prazer. Queria mais uma vez felicitar a STV pelo maravilhoso painel, porque penso que se houvessem mais fóruns integrando todos os diversos atores a colaborarem na gestão deste precioso recurso, eu penso que não teríamos tantos problemas, né? Se conseguíssemos ouvir e felicitar o governo por tantas ações que já foram feitas e depois termos a academia, os jornalistas e sou suspeita, mas fazer um grande elogio à MOMA, não é? É uma associação recente, mas com um papel já tão visível. Portanto, nesse sentido eu queria agradecer e claro também belíssimas intervenções aqui da plateia. Sim. Então, por tudo isto, quero dizer que nesta data todos nós sabemos quais são os grandes problemas. Então eu vou cortar, vou Sim. só felicitar os grandes estudos e continuem a fazer os estudos para a UEM, a grande coragem que já nos habitou o nosso jornalista na sua investigação, uma grande coragem. Foi na altura dos relatórios da Takeaway, etc., um escândalo, não é?
um apelo grande ao Ministério Público. É um crime público, sim, e parabéns jovens magistrados do Ministério Público e da magistratura judicial, porque a questão é esta: todos nós fazemos parte do problema e todos nós temos que arranjar as soluções e participar. Falou-se muito deste recurso. Este recurso, a nível do planeta, mais de metade do planeta é constituído por florestas. Mas não há dia que a gente não veja uma notícia pelo mundo fora, não é? De Cardeu, milhares de hectares, agora em Portugal é o tempo da seca, não sei, não percebo muito bem, de cá a exploração. Brasil, acho que a STV hoje mostrou um trabalho maravilhoso com fiscais na Amazônia, se não me engano. Eu estava de passagem num gabinete. A questão é esta: o que fazer em Moçambique com este recurso tão precioso e tão maltratado? Então cada um de nós é culpado e cada um de nós tem a solução. Então gostava de alinhar um pouco, tanto apelando, não é? Não sei se o estudo do Sr. Professor Egas tem o quarto pilar, que tem fiscalização. Para um território nosso, 400 fiscais não é ainda um número razoável, né? Portanto, apelar nesse sentido, encorajar mais o nosso jornalista muito ativo, portanto, fez o seu trabalho. Parabéns também à Associação Engenheira, Olívia, desculpe, o nome é do Mitader. Do Mitader, sim. Mais uma vez felicitar a MOMA, mas lançar este desafio. O que é que nós vamos fazer daqui para a frente? Sim. Alguém já falou, educação ambiental para todos nós, para todos, governantes e governados. Porque esta questão ambiental, no tempo em que eu estudei, não é assim tanto, né? Apesar dos cabelos brancos, nós dizíamos que os recursos eram infinitos, não acabavam. Hoje descobrimos que até a água tem fim. Recursos florestais, se nós não tivermos florestas, comprometemos a sobrevivência do governante e do governado. O que é que a floresta tem em termos de espécies? Subscrevemos várias convenções internacionais, Ramsar, etc., etc., para a conservação. Por tudo isso, eu também vejo que não há necessidade de fazermos uma exploração, de termos os furtivos, não é? De termos os furtivos. Então, a primeira era a educação, a segunda era uma gestão integrada e participativa de todos nós, e esse grande desafio, nós temos a legislação mais perfeita, ela não é implementada, e peço desculpas ao Ministério Público. Jornal, todos os dias nós temos em cima das nossas mesas, não precisa de denúncia. O que é que o Ministério Público faz? Não sei se o estudo do professor Egas na fiscalização diz quantos processos por ano conseguem chegar ao tribunal, quantos são decididos e quantos não são decididos. Peço desculpas, muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, seu nome? Boa tarde, boa noite. Sim, chamo-me Ivan de Amaral, estudante de Educação Ambiental na Faculdade de Educação. E eu, infelizmente, vou desapontar a apresentadora porque fez uma pergunta direta, mas, pelos vistos, pode perceber que não há uma resposta direta para a questão, porque se trata de uma questão de conjuntura. São muitos os fatores que estão à volta dessa questão da exploração ilegal da madeira. Sim. Então, este posicionamento eu tive a partir logo da primeira intervenção do painel, que o professor lá da Faculdade de Engenharia Agronômica ele sugeriu que partíssemos de um ponto mais alto para poder analisar essa questão da exploração ilegal, porque parece que está a se dar mais destaque à questão da exploração ilegal e não se dá uma ordem de valores até chegar a esta mesma questão. E dizia que devemos falar mais da exploração sustentável dos recursos florestais. E eu também concordo muito, porque se formos analisar nesta perspectiva, poderemos ter também mais subsídios para poder perceber até que ponto esta problemática tem ou não relação com uma outra coisa. Porque quando falamos da exploração sustentável ou insustentável, poderíamos estar a atacar não só aquele que é o cumpridor da lei, porque quando olhamos para a questão não o cumprimento da legislação, estamos a olhar para aquele a quem é
é obrigado. Então, mas também com essa abordagem mais à volta da exploração sustentável, também estaremos a pensar no lugar do legislador. Então, estaremos a pensar que o legislador também tem que estar à altura de pensar na atualização dos pressupostos que está a obrigar e também, de acordo com a evolução dos estudos, criar mecanismos para criar um nível de consenso entre as partes, porque cumprimento também exige que uma parte reconheça e a outra também reconheça. As duas é que vão fazer com que esta lei materialize-se ou não. Então, esteve aqui um dos colegas aqui da plateia a falar da questão do esclarecimento da legislação para com o público que recebe este quadro legal, que é esse público que é uma parte dos materializadores. Então, eu defendo também a questão do esclarecimento dos pressupostos legais para que esta parte seja ativamente presente no cumprimento dos pressupostos legais. Mas também não estou a dizer que cumprir a lei significa fazer uso sustentável, porque o que está estipulado na lei pode não ir de acordo com aquilo que é a dinâmica ecológica, social e econômica. Então, precisa de haver sempre uma atualização desses componentes, porque é uma questão de dinâmica. Penso que ficou essencial, por favor. Boa noite. Primeiro, saudar a plateia pela linda apresentação que fizeram sobre o tema e cumprimentar os telespectadores. Meu nome é Odefson Govindo, sou engenheiro florestal e operador concessionário, membro da MOMA. Para o tema que está em debate nesse fórum, como problema-chave que eu acho pontual na exploração ilegal da madeira, isso deveu-se justamente à fragilidade na abertura da oportunidade de negócio. Se olharmos para o negócio ao nível do setor florestal, a história se encarrega que no passado era feito por vias de carta de créditos, em que poucos operadores tinham acesso direto aos potenciais clientes asiáticos, em que o operador apenas tratava todos os documentos ao nível da direção provincial, tinha acesso às licenças de exploração, fazia o corte, exportava até o destino final e tudo era feito sob via de cartas de crédito, em que o Banco de Moçambique se responsabilizava a fazer cobranças ao banco do destino final. Hoje, nós temos os nossos potenciais clientes ao nível, às bermas das concessões florestais, em que conseguem, com valores muito irrisórios, persuadir a comunidade e fazer a venda da madeira a um preço de banana. Então, isto dificulta até a eficiência da atividade do próprio operador legal, o próprio concessionário, ao nível das zonas em que está a explorar. Imaginemos, olhando para aquilo que é a característica típica das nossas comunidades rurais, ou nós praticamente como concessionários, nós temos comitês de gestão ao nível das nossas concessões. A maior parte dessa comunidade é caracterizada por um baixo nível de escolaridade, em que não conhece o valor real da madeira, em que ele entrega de bandejas ao cliente chinês. Nós hoje estamos a enfrentar um certo problema ao nível da exploração florestal, em que temos dificuldades de trabalharmos com os nossos membros da comunidade, porque eles já não preferem trabalhar conosco. Se nós temos os custos de produção bem arrolados, em que dissemos, nós vamos dar uma motosserra, vamos dar o combustível, vamos pagar a licença e tu vais cortar, vende a nós, fornece a nós, no final das contas fizemos as contas e pagamos o remanescente sobre o valor da madeira que tu forneceste, ele nega. Prefere levar uma serra manual fornecida por um operador chinês e vai cortar a madeira e não tem noção sobre os diâmetros recomendáveis por lei. Bem, estamos mesmo com o tempo a esgotar. O tempo é muito curto para podermos desenvolver este debate, mas eu penso que ficou essencial. Muito obrigada. Por favor, seja mesmo breve. Sim. Boa noite. Meu nome é Drubel Jaulino, do Sindi do Esquitac. Em linhas gerais, eu gostava de secundar, em primeiro lugar, a questão aqui que foi feita à plateia. Eu vou trazer um relatório que eu pude ler em 2012, que dizia que é resposta de uma auditoria feita
o Ministério das Finanças adjudicou uma empresa e fez um relatório e dizia que está-se a explorar 3 vezes do que deveria se explorar da madeira, não é? Lá havia as próprias medições e a própria dimensão que deveria se explorar num período de 1 ano, mas estava-se a explorar 3 vezes. Agora, alinhando-me ao que o representante da MOMA disse, de facto há uma discrepância na concessão da exploração de madeira. Eu penso que o governo nessa parte deve intervir muito bem. Olha, vou reparar um pouco nos aspectos um pouco econômicos, de forma econômica. Eu pude perceber aqui a maior parte das abordagens focalizavam mais a parte ambiental, não é? O impacto ambiental. Mas eu vou olhar um pouco a parte econômica. Temos que acreditar que o impacto econômico é tremendo, não é? Por quê? Se há esta discrepância, enquanto os exploradores formais, não é, incorrem certos custos na sua exploração, não é? E o governo, ao mesmo tempo, deixa os exploradores simples, assim foi designado, explorarem a mesma magnitude. Eu acho que aí é uma discrepância. O governo devia olhar muito bem se existem condições suficientes para deixar os exploradores simples explorarem, não é, a mesma magnitude que os exploradores formais, porque isto é insustentável em termos de negócio para os exploradores formais. Outros impactos que surgem por isso, na verdade, os simples saem a ganhar, mas será que o Estado, o governo, o Estado em si, o país, sai a ganhar com isso? Eu me questiono. Em termos econômicos, não, porque sem dúvida haverá mesmo fuga ao fisco, vai explorar demais e nem vai poder trazer o que são ganhos, receitas para o próprio Estado. Outra situação é... Pode ser mesmo brevíssimo? Sim, já estou a terminar. Sim, com isso temos que ver também a continuidade de exploração, porque se de facto não há essa fiscalização forte e evidente, não é? Deixando os exploradores simples que, na verdade, eles exploram mais do que deveriam. Os formais têm e quero acreditar certos requisitos que observam e isso pode, de facto, causar um problema futuro. Penso que temos que olhar também os aspectos econômicos. Muito obrigada. Por favor. Ok, boa noite. Aguiar Baquete, Faculdade de Educação. Estou muito grato, na verdade, por poder participar neste debate, né, com um painel de ouro, como temos, também colegas de ouro. Na verdade, eu podia tentar resumir a minha contribuição na alegria que eu tenho, porque felizmente estou com os meus estudantes e eles falaram metade daquilo que eu queria falar, se não mais de metade. Pessoalmente, eu entendo que uma das contribuições grandes que nós podemos tentar fazer é na cultura da cidadania. Eu creio que é o que nos falta. Se fôssemos bons na cidadania, muita coisa iríamos resolver. Cada um de nós no seu lugar, cada polícia no seu lugar, cada docente no seu lugar, cada MOMA no seu lugar, iria saber que é moçambicano e tem obrigações como tal. Neste momento, sinto um pouco que cada um de nós tenta puxar a brasa para a sua sardinha. Eu creio que não é a melhor solução. Não é por querer puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu creio que a educação é uma boa porta para nós trabalharmos com as pessoas, porque para mudar a atitude, como o meu colega disse, é preciso educar a pessoa. Pois. E nós temos que educar as pessoas da base ao topo. Temos muita gente com um grau nível acadêmico, na verdade, instruída, mas que lhes faltam algumas ferramentas. E temos que dar a mão à palmatória fazendo isto. Digo isto porque sinto um pouco, às vezes, esta preocupação. Na verdade, o que ganha apontar o dedo para o colega, para o amigo? Eu senti com alegria ontem, quando o diretor nacional na Beira disse que a partir do próximo ano não há de haver exploração em madeira. É uma boa decisão. Não vale a pena pensarmos que o problema é porque há explorações chineses. Na minha ótica não é verdade. Porque até eles só vão nos ajudar, que nós temos milho. Então, tu já faz o que desse lado? Nós podemos já ter usado os dados que eles nos dão para corrigir os nossos erros. Então, não é bem assim na minha ótica. Porque no dia que vamos deixar de exportar para a China, vamos exportar para Xaixai, vamos exportar para Inhambane,
vamos exportar para a África do Sul. O problema é o que fazer das nossas florestas para as nossas florestas existirem de uma forma sustentável, como disse um dos painelistas. Obrigado. Muito obrigada. Por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Olden Pele, representação da MJ, Moçambique. Bom, primeiro, se calhar, tentar responder à questão do Dr. Chakati, que não é eliminando a estes exploradores de licença simplificada que vamos resolver o problema. Porque, afinal de contas, a motivação que fez com que criassem a sua associação é a mesma que move os outros. E se calhar também tentar dizer ao professor que antecedeu-me antes que não necessariamente cada um fique no seu lugar, mas que olhemos para este problema como sendo um problema de todos nós. Aliás, a exploração da madeira faz parte dos direitos difusos. E são direitos difusos, significa que dizem respeito a todos nós. E é a todos nós que temos que denunciar para, afinal de contas, o Ministério Público levar a ação aos tribunais e nós, como os tribunais, solucionarmos ou termos que resolver os problemas atinentes a este problema. Para não me alongar, muito obrigado. Uma última intervenção, seja mesmo muito rápido. Muito boa noite. Dionísio Aníbal Armando, Esquitaca. Dizer que, em linhas gerais, pude ouvir contribuições de todos os colegas. Há uma fragilidade, sim, para o Estado, mas não basta só dizer que há fragilidade para o Estado. É necessário que os intervenientes todos, referindo-me ao que acabou de falar o colega, a partir da própria educação, a própria sociedade, os docentes devem passar a desempenhar um papel fundamental na educação, publicando algumas obras científicas que discutem matérias, a mostrar qual é o valor real da própria madeira em si. E eu não acredito tanto que seja a comunidade local que esteja, nesse caso, a esbanjar as madeiras, na medida em que essas comunidades locais não têm condições, em termos de eficiência, para produzir, ou melhor, fazer corte de grande porte de madeiras em forma industrial. Então, normalmente, é necessário que o Estado reforce o sistema fiscal em termos de eficiência. Nesse caso, a eficiência é muito fraca. É necessário que se invista mais para que consigamos poder, nesse caso, fazer o controle geral e convidar a todos os moçambicanos, a todos os níveis, para que façamos parte desse projeto. Muito obrigado. Bem, tem o microfone, vou te dar um minuto. Boa noite a todos. Em relação ao tema colocado de exploração ilegal de madeira, eu acho que é importante primeiro que haja continuação, desencadeamento do esforço multissetorial, não só do nível micro, mas também a nível macro, a partir da direção distrital, provincial, até aos níveis subsequentes. Por outro lado, não é só importante a aplicação da legislação, mas também é importante que se haja sobre as causas da exploração ilegal de madeira, não só dos sintomas, porque quando se é sobre os sintomas, as consequências são nefastas e é difícil reverter o problema. Por outro lado, os problemas ambientais, é importante que haja consciencialização e educação das pessoas para poder reverter e mudar o comportamento. E o comportamento humano é complexo e diversificado. Não é de hoje para amanhã que se mude um processo com um esforço multissetorial de vários atores e conjuntural. Penso que se vai conseguir resultados promissores a médio e longo prazo. Muito obrigada. O microfone aí para o jovem de camisa azul, sim, mesmo para encerrar, já não temos mais tempo. Tem um minuto, por favor. Obrigado pela oportunidade que me é concedida. Arsénio Malauene, docente do Esquitac. Não quero ser repetitivo, porque grande parte das intervenções ou dos pontos que eu tinha notado já foram aqui faladas. Apenas avançar com algumas propostas. Para além da educação e divulgação, não só da legislação, assim como dos males que esta exploração traz para o país, assim como para a comunidade, gostaria de avançar com proposta, por exemplo, a celeridade na tramitação dos processos das denúncias que são feitas. Provavelmente até possam existir algumas denúncias, mas a celeridade pela qual é feita até chegar à conclusão, provavelmente possa ser muito longa e pode em algum momento desmotivar para que as pessoas continuem a denunciar. Para além disto, é preciso que haja agravamento, e este agravamento das penalizações, que haja após isso uma divulgação dos casos que são concluídos
por forma a desencorajar para que outras pessoas que ainda não estejam a enveredar por este lado possam, em algum momento, retrair-se. O resto já foi dito. Muito obrigado. Muito obrigada. Em 1h30 não é possível esgotar este tema. Vamos às considerações finais, Dr. Egas, tendo em conta aquilo que foi mencionado também pela plateia, por favor. Obrigado. Bom, eu iria falar de forma resumida tanto da possíveis soluções que posso dar a esta questão da exploração não sustentável dos recursos. Primeiro, na minha opinião, acho que devemos apostar mais no processamento local da madeira, tanto e exportação de produtos acabados. Isso vai permitir um melhor controle interno tanto de todo o processo de processamento, para além de ter benefícios sociais, portanto, criação de mais empregos, benefícios econômicos, taxas, valor agregado do produto. E há experiências, já em Moçambique há experiência de algumas empresas que produzem produtos acabados, portanto, exportam produtos acabados. Isso agrega muito mais valor, tanto ao nosso recurso. Em relação ao... Bom, esta medida vai ajudar portanto, a mitigar a questão da exportação de madeira ilegal. Mas dentro do país também há exploração ilegal. Portanto, a exploração ilegal não é só para exportação, mesmo internamente. Há transações de madeira de uma província para outra que é feita então, de madeira não licenciada. Por exemplo, do estudo que nós fizemos, de 40% a 80% a 90% da madeira que é fornecida ao mercado nacional é da serragem manual. Portanto, é feita pelas comunidades. Em Maputo, 38% da madeira no nosso mercado vem da serragem manual. Portanto, é madeira não licenciada. Será que eliminando a serragem manual é a solução? Não, é preciso trabalhar com as comunidades no sentido de tornar este mercado não licenciado em mercado licenciado, criando associações, se calhar fazendo ligações com o setor privado formal, as concessões, para que elas sejam integrados. Mas há outro problema. Outro problema é que a exploração florestal em Moçambique sobrecai a 3 espécies principalmente, para uso doméstico: chanfunta, umbila e panga-panga. 85% da madeira é destas 3 espécies. Então há uma necessidade também de diversificar a exploração florestal. A universidade e a instituição de investigação estão a fazer trabalho no sentido de estudar as propriedades da madeira, de tal maneira que outras madeiras pouco conhecidas sejam introduzidas no mercado. Então não é possível sustentar o mercado só com 3 espécies. Muito então, obrigada. Há uma necessidade de fazer essa diversificação do uso da madeira. Muito obrigada. Lázaro Mabunda, últimas considerações? Não é necessário, não. Vou tentar ser breve. A primeira coisa que eu queria dizer é que um dos papéis em todo o mundo, o jornalista não é a pessoa que leva os processos para denunciar na procuradoria. Não. Uma das funções, a principal função do jornalista é recolher, tratar e difundir. Então, o trabalho que seja o trabalho feito na Beira, sobre o dinheiro que não chegou aos comitês de gestão dos recursos naturais, mas que os operadores florestais fizeram a sua parte, quer dizer, descontaram a parte que diz respeito, a percentagem que diz respeito, que deve beneficiar as comunidades. Essa informação foi publicada, foi replicada por muitos órgãos de informação, assim como o trabalho que fiz sobre o contrabando da madeira, que foi protagonizado por um partido político. Esse trabalho foi amplamente replicado pelos órgãos de informação. E existem esses trabalhos, inclusive existe nesse trabalho
os comprovativos dos pagamentos daquilo, a conta do partido, vem lá a conta do partido, todas essas coisas existem. Agora, eu percebo que é muito difícil num país, num Estado neopatrimonial como é o nosso, em que a distância entre os que governam e o Estado e o partido é quase mínimo, em que o poder executivo se sobrepõe sobre outros dois poderes, que é o legislativo e o poder judicial. É muito difícil haver coragem por parte de algum poder de tomar uma decisão, quando, sobretudo, quem está por detrás disso é um partido que não só está no poder, como tem poder. 2, queria dizer que concordo também com o Manuel quando diz que a solução ou o problema não está com os fiscais. De facto, o problema não está com o fiscal. O fiscal é um peixe miúdo. O fiscal, por exemplo, diziam, nós retemos carros cheios de madeira, mas depois de Maputo, vem uma chamada para o diretor provincial, e o diretor provincial liga para nós e não diz que ele está a sofrer uma ameaça. A única coisa que diz é, vocês retiveram um caminhão assim, sei lá. E nós respondemos que sim. Então ele diz, atenção, vejam o que vocês fazem com esse caminhão. Quer dizer, de uma ou de outra forma está a dizer, libertem esse caminhão para não marejar problemas. Então, quando é assim, dificilmente o fiscal vai atuar. O fiscal vai fazer o seu trabalho, mas o fiscal não tem nenhum poder, não tem nenhuma capacidade de manter uma decisão dele, senão mesmo dos que mandam. Então, a última questão que eu queria colocar também é em relação à questão dos comitês de gestão. Muitos comitês de gestão não confiam, preferem fazer os negócios com os chineses porque o dinheiro que devia chegar a ele, que resulta da contribuição dos próprios operadores florestais, esse dinheiro não chega lá. E se não chegam, eles pensam que os operadores não fazem chegar esse dinheiro às comunidades e preferem serem eles a explorar. Bem, penso que ficou essencial. Engenheira Olívia. Obrigada mais uma vez. Eu queria, de facto, parabenizar a todos os convidados e os painelistas, mas principalmente a moderadora, porque percebi que a pergunta não é quais são os problemas que nós temos, é que soluções é que cada um de nós tem. Porque, afinal, estamos a falar do recurso dos moçambicanos, estamos a falar do recurso pertencente a nós todos, a esta geração e a outras gerações vindouras. É papel de cada um de nós ficar do lado das soluções e não dos problemas. Temos que detectar, sim senhor, os problemas, mas eu acho que estão muito claros para cada um de nós quais são os problemas. Então, é importante trazermos soluções, é importante, e digo desde já, que o Estado e o Governo estão abertos, estão preocupados, estão abertos a receber ajuda, estão abertos a receber qualquer intervenção no sentido de mudarmos o cenário. Então, eu quero, de facto, dizer que não vamos falar de problemas, porque o fiscal, porque como disseram os colegas, há um corrupto, há também um corruptor. Então, onde é que estão? É difícil. Eu dizia aos operadores, não só a MOMA, porque há outras associações pequenas, é raro ouvirmos um operador a vir denunciar o fiscal. Por quê? Porque, a uma dada altura, ele vira o próprio furtivo, sem ofensas. Mas é raro. Hoje em dia, até já começamos a ouvir. Então, cada um de nós tem um papel muito importante. Não vou defender os fiscais, nem tampouco. Estou ciente, eu disse que a fiscalização está fragilizada, até porque não temos meios para fazermos ao local, mas estamos a trabalhar no sentido de reverter o cenário. Só um exemplo pequeno, um fiscal, por exemplo, para se fazer ao posto de fiscalização bem distante
ele muitas vezes apanha a boleia do operador. A partir daí ele perde autoridade. Estamos cientes disto, mas também estamos a trabalhar no sentido de reverter este cenário. No encontro que tivemos na semana passada, eu convidei a Associação dos Operadores e convidei a sociedade civil. Disse que um dos desafios da fiscalização é fiscalização participativa. E nós esperamos, da parte destes segmentos da sociedade, trazerem-nos propostas de como é que vai ser feita a integração deles nesta fiscalização, para depois podermos monitorar. E a partir daí discutirmos. De facto, para ver que o governo está preocupado, já é um crime. Já existem crimes ambientais há pouco tempo. Isso é bom. Já não é uma questão de infrações, pagar a multa, mas também pode ir à prisão. Então, temos que todos colaborar nesse sentido. Também, os fiscais, já começamos a submeter os fiscais como é que diria, a penalizações disciplinares, como de forma a dar exemplo a outros fiscais. Então, estamos todos preocupados e precisamos desta ajuda, precisamos de mais debates desta natureza e debates com soluções, mas não com problemas. E agradecer bastante pela oportunidade. Muito obrigado. Primeiro, queria parabenizar brilhantes intervenções da plateia, muito em particular a última intervenção, quando se refere ao fato de que as denúncias feitas, na sua opinião, deviam ter maior celeridade e divulgar os resultados dessas denúncias. E isso é muito importante na medida em que não só há uma necessidade de divulgar, como também os denunciantes, nos termos da lei que vigora, beneficiam-se de uma percentagem, o que até hoje está na sombra do diabo, não se sabendo. Isso desencoraja, de certa maneira, para que as pessoas continuem a denunciar as práticas ilícitas. Eu queria me referir à questão da licença simples, que a MOMA não está contra os operadores de licença simples, antes pelo contrário. O que a MOMA sugere nos dias que correm é que, gradualmente, os operadores de licença simples devem passar a concessionários. Há um exemplo que está a acontecer agora na província da Zambésia, com o apoio de uma organização não governamental, em que criam-se sociedades de operadores de licença simples e gradualmente vão se tornar operadores de licença simples, porque são operadores que existem e no nosso entendimento também, a melhor maneira é enquadrá-los nas boas práticas e por aí. Agora, a STV, a senhora Selma trouxe-nos um desafio. Nesse desafio, busca soluções. É verdade que em 45 minutos não vamos trazer soluções, mas é já um começo muito importante que, de forma aberta, clara, podemos discutir, podemos turvar os problemas, até encontrarmos uma porta que nos permita encontrar uma solução viável. Tanto é que este programa está sendo assistido a nível do país e eu estou em crer que as diferentes sensibilidades vão acompanhar e acredito que algo pode fazer para inverter o cenário. Mas, se me perguntasse, aliás, antes, eu diria que estamos perante um desafio. E este desafio é grande. É um problema que exige soluções grandes. Exige homens com pujança. Tomar decisões difíceis, por outras palavras. Mas para preservar este recurso. Meus caros, o amigo da WWF da China dizia assim, este recurso, para atingir a maturação, dependendo do tipo de espécie, 50 a 100 anos. Nós temos a alegria de beneficiarmos deste recurso hoje.
olhando para os princípios de sustentabilidade, aqueles 3 pilares bem conhecidos, temos que pensar também nas gerações vindouras. De que vale a pena continuar a falar tanto? Se calhar, se me perguntasse qual é a sua opinião face aos acontecimentos atuais na exploração desse recurso, eu diria assim. Proposta de solução muito difícil e desafiante. Mas, para mim, me parece que tem que ser. E para os membros também, me parece que também estão de acordo. Propor ao governo para uma moratória que passaria por 2 anos de sofrimento, impondo o banimento da exportação de madeira. Estamos a dizer madeira em touros, madeira processada. Pararmos para organizar a caça. Perante isso, nós estaríamos desafiados para entrar numa outra dinâmica, que é a transformação, que é a manufatura, que é aumentar o valor, portanto, da madeira, a cadeia de valores. Isso seria bom porque iríamos aprender as novas práticas, novas formas, e mesmo os atuais compradores, estamos em crer que acabariam aceitando entrar neste desafio, transferindo o know-how, assim como a tecnologia de processamento para aqui. Me parece que, desta maneira, seria a saída viável. É difícil, mas alguma coisa temos que fazer. Muito obrigado. Muito obrigada. 1h30 não é possível debater este assunto por completo e trazer todas as soluções possíveis. Ainda assim, nosso muito obrigado pela vossa presença, por ter aceito o nosso convite. Falamos hoje da exploração ilegal da madeira. Lembrar que foram os nossos painelistas, o Dr. Andrade Fernando Egas, que é docente da UEM, Lázaro Mabunda é jornalista e pesquisador, a engenheira Olivia Moss é diretora-geral da Agência Nacional para o Controlo de Qualidade Ambiental, AQUA, que é o Mitader, e Jorge Chacate, que é presidente do Conselho de Direção da Associação Moçambicana de Madeireiros, AMOMA. Nosso muito obrigado, nós ficamos por aqui, foi um prazer imenso estar em vossa companhia, voltamos daqui a 15 dias, até lá.